Cinti, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar para vocês 5 livrinhos que você pode ler em apenas um dia. São livros curtos, com uma leitura fluida, uma história interessante que te prende e que é fácil para você ler e concluir num dia, para relaxar, para desocupar a cabeça. Não são livros difíceis de ler. E o primeiro deles é O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Este clássico da literatura policial. É muito interessante a história. Se você não conhece, se você ainda não leu, é uma chance que você tem de distrair a cabeça, conhecer um dos mistérios mais famosos da Agatha Christie e que prende a atenção da gente do começo ao fim, porque é um livro, como todos, acho que dela, que a gente começa a ler, começa a desenvolver no decorrer da história as teorias sobre o assassino, sobre como aconteceu, por que aconteceu esse assassinato, e a gente acaba no final sempre surpreso com uma reviravolta absurda, e a Agatha Christie sempre surpreende, mostrando que a gente pensa, mas nunca vai descobrir o que se passava na mente dela quando escrevia essas histórias. Esse é um livro bem fininho, um dos clássicos dela, e que é muito bacana, vale a pena você ler se você ainda não leu. O segundo livro que eu trouxe é o Psani Sviata, da Veronica Stiger. Esse livro já apareceu aqui várias vezes no canal. A Verônica é uma escritora brasileira, contemporânea, e esse livro é uma das maiores surpresas que eu tive em 2017, porque tem uma história diferente, uma história criativa, engraçada, e ao mesmo tempo ele não deixa de ter uma pitada de poesia, que faz você sentir no final que valeu a pena conhecer, dá uma chance para a autora. A capa não representa em nada o livro. Eu achava essa capa até interessante, bonitinha, o livro e tal, mas quando eu li, eu vi que não tinha absolutamente nada, não representa absolutamente nada do conteúdo que traz aqui. Tem resenha no canal sobre esse livro, vou deixar o link aqui se você quiser conhecer mais, mas basicamente conta a história de um pai que recebe uma carta de seu filho que ele nunca conheceu e nem sabia da existência, pedindo para vê-lo. O pai é um polonês e o filho um brasileiro que vive no Amazonas. Um pouco assustado, mas muito curioso para conhecer o filho, o polonês viaja para o Brasil nessa missão de conhecer o filho, que está muito doente, debilitado. E durante essa viagem muita coisa acontece. Tem uma pitadinha de realismo fantástico aqui também. Ele conhece personagens muito interessantes, engraçados e malucos, que acabam tornando essa viagem mais divertida e mais engraçada. Dê uma chance para a autora, dê uma chance para o livro, porque você não vai se arrepender. O terceiro livro que eu escolhi foi um livro de um autor chileno, Alejandro Zambra, o livro Bonsai. Esse livro do Alejandro é bem interessante, assim como o Psani Sviata. O único problema dele é que ele é da Kozak Naif, então não sei se vai ser fácil de encontrar esse livro para comprar ou para trocar ou em sebos. O Bonsai conta a história de amor do Júlio e da Emília, mas é uma história de amor diferente, porque ela não deu certo. E ele começa a contar e apresentar essa história pra gente, mas a gente já sabe que o final não foi feliz para o casal. É um livro que você encontra bastante fluxo de pensamento do autor, é muito interessante, ele cita várias outras obras literárias, conceituadas, trechos dessas obras. É um texto assim muito inteligente, ao mesmo tempo que a gente lê com uma desenvoltura e é bem gostosinho de ler. O projeto gráfico desse livro ele é bem diferentão, além do livro ser fino, é mais rápido de ler porque ele só tem esse pedacinho da página sendo ocupado. Porque se vocês repararem aqui na capa, não sei se vai conseguir ver direito, tem uma linha pontilhada aqui em cima. E ela faz esse contorno para você cortar o livro e ele virar algo desse tamanho. E é por isso, inclusive, que aqui dentro também tem essas marcações para você poder cortar com tranquilidade, sem estragar e sem perder o conteúdo do livro. No entanto, eu não cortei porque deu uma dó no coração cortar esse livro, mas eu gostaria de ter outra edição para poder fazer esse corte, ter a miniatura e o inteiro. O quarto livro é o livro de uma autora que eu conheci esse ano, que é Virginia Woolf, com o livro Cenas Londrinas. É um livro bem pequenininho, porque ele traz apenas prosas da escritora, que foram escritas na década de 30, e são bem curtinhas em relação a lugares da cidade de Londres na época, em que a autora
considerava característicos da cidade, e ela foi escrevendo sobre esses lugares para uma revista, com exceção da última prosa, que é sobre o local, mas com uma figura, com um personagem, que é essa senhora. A escrita da Virginia é muito inteligente, envolve a gente e ao mesmo tempo demonstra profundidade, apesar de usar uma linguagem simples. Então eu recomendo para vocês, Cenas Londrinas. Esse livrinho é da edição Mulheres na Literatura, da Folha, e o quinto e último livro é de outra autora sul-americana, que é Inês Bortagaray, só que é uma autora uruguaia. Nesse livrinho, que também tem resenha aqui no canal, a gente vai conhecer uma garota, uma jovem, que está fazendo uma viagem de carro com os seus pais e os seus 2 irmãos. Ela está indo para uma cidade litorânea, mas a gente não sabe exatamente aonde. A gente não sabe o nome dessa personagem, nem de nenhum outro personagem que está ali com ela no carro, o pai, a mãe e os irmãos. Mas é interessante de acompanhar a cabecinha dela, como funciona, as preocupações, o fluxo de pensamentos dessa criança, que é inteligente e ao mesmo tempo engraçada e ingênua. É um livrinho bem fininho, e ele é bem pequenininho e você lê rapidinho também. Bom, essas foram as minhas indicações para vocês de livros que são fáceis para ler em um dia, quando você precisa relaxar e ler algo rápido para não atrapalhar as leituras, ou você está de férias, não quer comprometer muito do seu tempo lendo um livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E não esquece de clicar no sininho, que assim você recebe as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai sendo avisado. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.